Aqui temos outros símbolos da maçonaria. Aqui estão os assim chamados símbolos secretos. E se você olhar para eles, vai perceber que alguns deles são muito interessantes. Se você já pensou que os Vs têm alguma coisa a ver com Volkswagen, eu sugiro que você pense de novo. Aqui estão dois Vs, um dentro do outro. Representam a união de dois deuses. E se você já pensou que isto aqui é o coração da Grã-Bretanha, então você deve saber que a Grã-Bretanha não passa de um país controlado pelos maçons. E também a sua religião, como nós veremos. Todos esses são símbolos. O aquário, por exemplo. E se você pensava que essa era a estrela de Davi, então pergunte a si mesmo por que, antes da maçonaria, essa não era a estrela de Davi. E esses símbolos aqui, claro, muito comuns, mas não temos tempo de entrar em detalhes. E se você vê êxtase e tabletes de mandrágora sendo distribuídos entre os jovens, eles também têm esses símbolos neles. Você acha que esse símbolo aqui era da Mitsubishi? Eu acho que eles ficariam muito zangados se eles soubessem que você está pensando que eles estão distribuindo mandrágoras e êxtase. E aqui você tem este símbolo, este V com W. Este W que é como se fossem dois Vs abraçados um ao outro. Esses são símbolos ocultistas. Em outras palavras, são drogas distribuídas por uma organização que usa os símbolos da sua religião. E se você achava que esse coral do Papa era patrocinado pela Volkswagen, é melhor pensar de novo. Esse símbolo significa outra coisa. Essas crianças inocentes estão carregando o símbolo de Lúcifer. E aqui está o simbolismo de Aleister Crowley. Veja que é muito semelhante. Você tem o pentagrama e todos os símbolos aqui. O G. Perceba que é basicamente a mesma estrutura. Você pode sentir isso. E então você tem o pentagrama, e você pode ter desse outro jeito, e você pode ter daquele jeito ali, dependendo do que você queira. Esse aqui é o bode de Mendes, o lado escuro. Infelizmente, o lado feminino. E aqui está a representação masculina. Vamos perguntar ao dicionário de misticismo o que é que significa o pentagrama. É considerado pelos ocultistas como o meio mais potente de invocar os espíritos. Quando uma única ponta da estrela aponta para cima, é considerado como um sinal do bem, e significa que está chamando espíritos benignos. Quando o único ponto aponta para baixo e um par de pontos fica por cima, é um sinal do mal, e é usado para invocar os poderes das trevas. É interessante que este símbolo é, claro, usado em toda parte do mundo, inclusive na maioria das bandeiras. Vamos perguntar a outra fonte, a Enciclopédia da Maçonaria. Os maçons dos Estados Unidos têm, por acordo tácito, se referido a ele, o pentagrama, como o símbolo das 5 pontas da comunhão. Os contornos da estrela de 5 pontas são os mesmos que aqueles do pentalfa ou Pitágoras. Na ciência da mágica, o pentalfa é chamado de pentagrama misterioso e sagrado. O pentagrama na estrela dos magos. Então, isto é ocultismo. Você tem masculino e feminino, bem e mal, Adão, Cádmo, todos esses símbolos. O homem divino. E agora nós chegamos ao ponto onde nós vamos começar a revelar o que eles são de fato. E que Deus nos ajude, enquanto continuamos nesta estrada, a descobrir qual de fato é a agenda secreta da maçonaria. Agora vamos entrar nos ensinos da maçonaria de fato. Nós olhamos apenas a estrutura básica. Leiam essa declaração. É muito mais importante que os homens tentem se tornar Cristos do que crer que Jesus era Cristo. Que citação direta! O Catecismo da Igreja Católica, este aqui, o Catecismo da Igreja Católica de Nova York, 1995, página 129, diz o seguinte: pois o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que partilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse nos tornar deuses. Maravilhai-vos e alegrai-vos. Nós nos tornamos Cristo.
Agora, nem todo catecismo vai falar isso. Por isso, não procure isso no seu catecismo. É essa edição que fala isso, porque esse é um catecismo para o círculo interno. Não se esqueçam disso. Manly Palmer Hall, no 33º grau da maçonaria, diz: o homem é Deus sendo feito. O hinduísmo ensina isso através de várias encarnações. E o budismo ensina isso, que eventualmente, através do nirvana, você se torna um com a divindade. Um outro escritor maçônico escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. O reconhecimento final de que tudo está em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a percepção da divindade do eu. Então isso é o oposto do que a Bíblia ensina no começo. O pecado levaria à morte, mas a serpente disse: certamente não morrereis, sereis semelhantes a Deus. Então esta é a linguagem da serpente, não é a linguagem de Deus. Aqui está Lúcifer ensinando, não é Deus que está ensinando. O homem perfeito é Cristo e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda a alma humana. J.D. Buck, Maçonaria Mística. Note esse simbolismo de novo. Você pode tirar o hexagrama dele. Você pode girá-lo e colocá-lo na frente do carro, se você quiser. Um triângulo com uma ponta para baixo representa a divindade e é chamada de o triângulo da divindade, ou o triângulo da água. Com uma ponta para cima é chamado o triângulo da terra, o triângulo da pirâmide, ou o triângulo do fogo. E este emblema simboliza o homem divino e perfeito. Então, quando uma religião usa esses triângulos no cabalismo, elas estão dizendo: nós somos divinos. Por isso que a estrela de Davi significa: na tua cara, Deus, nós somos divinos. Esta é uma declaração terrível que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Esta é uma declaração terrível. Com a ponta para cima, o triângulo equilátero representa Shiva, o destruidor, e representa a chama que levanta da pira funerária em direção ao céu. Este símbolo é familiar aos maçons de vários graus, principalmente do 30º grau. Notem que quanto mais alto o grau, mais o iniciado fica sabendo. Isso falou Ward em Maçonaria e os Deuses Antigos. Portanto, Shiva é o Deus que está aqui representado. Então, quando você vê um símbolo assim, não é tão simples quanto parece. Aqui está Kilburn Platt mostrando os pontos turísticos históricos de Ohio. Isso declara que todos são dedicados à maçonaria. A águia de cabeça dupla, já falamos sobre isso. O grau 32º faz da águia de cabeça dupla seu emblema particular e, é claro, também o grau 13º. Neste símbolo venceremos, está escrito aqui. A cruz maltesa, também a coroa com a cruz nela, são símbolos maçônicos. E você descobrirá este símbolo em muitas igrejas, especialmente em igrejas pentecostais. Então você tem vários graus de comaçonaria. Por exemplo, este é o símbolo usado pela Ordem da Estrela Oriental, que é uma maçonaria feminina, mas ela é administrada por maçons homens. A maçonaria é geralmente uma irmandade branca, mas comaçonarias acomodam membros negros e mulheres. Então, para o não iniciado, parece que a raça branca é suprema. Mas uma vez que você chega a uma iniciação mais elevada, a história é diferente. Nimrod era adorado branco ou preto. Ali está o caos criado entre as raças. Então você tem a Ku Klux Klan, que é anti-negra. E você tem organizações que são igualmente anti-brancas. Isso é chamado de pensamento dialético. Lembram-se do princípio de Hegel? Você cria fricção entre as raças para que você possa ter a síntese no final e causar uma nova ordem mundial. Então, para unir as raças, a melhor coisa a fazer é criar caos entre as raças, até que a dor da separação seja maior do que a dor da unidade. Você consegue entender o pensamento dialético de Hegel? Ele é doentio, mas é brilhante. E não importa que você tenha que sacrificar milhares de vidas para alcançar seu objetivo, porque o fim justifica os meios. É realmente uma doutrina horrível.